Então, pessoal, vou desejar um bom dia agora para todos e todas que estão na sala. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, então nós vamos começar o nosso tema de hoje, que é sequência didática. Hoje a gente vai discutir a estrutura de uma sequência didática, mas uma estrutura assim que já contém exemplos de como fazer uma estrutura didática naquela proposta que foi colocada à disposição da turma. Eu queria dizer para vocês que o que nós vamos conversar é apenas um exemplo, não é um modelo. Por que não é um modelo? Um modelo supõe que você vai seguir à risca. E logo de cara a gente já pode pensar o seguinte, né? A professora preparou essa sequência didática, mas a professora ela está num estágio de experiência de vida, num estágio de construção de conhecimento, num estágio de experiência profissional que não é o meu estágio como estudante. Eu estou numa outra fase da vida, num outro estágio de conhecimento, de experiência de vida, de experiência intelectual, de construção que eu fiz na vida, construção cultural, construção intelectual, construção humana, ou seja, cada indivíduo, ao preparar uma sequência didática, ele vai trazer embutida nessa preparação, nesse planejamento, aquilo que ele é e construiu até esse momento que ele vai preparar a sequência didática. Então, não dá para se ter um modelo, dá para ter um exemplo, tá? Então, vamos lá nesse exemplo. Então, logo de cara é pedido a identificação. Então, eu sou uma professora formada em pedagogia, então a minha habilitação é para trabalhar com a educação infantil, as séries iniciais e tantas outras formas de se trabalhar a formação humana. Então, o que eu coloquei aí? Como as séries iniciais, elas permitem que o professor trabalhe várias disciplinas, então eu coloquei a área do conhecimento que eu escolhi para preparar a sequência didática, que é uma área que eu gosto muito, corresponde à minha área de formação e de pesquisa, é a área de ciências humanas, e dentro das ciências humanas, história. Eu escolhi uma turma também que tem a ver com a minha preferência de faixa etária. Eu gosto de trabalhar com crianças de 9 a 10 anos e gosto de trabalhar com adolescentes de 11 e 12 anos. Então, eu escolhi uma turma que corresponde ao 5º ano das séries iniciais e escolhi uma sala também para oferecer essa sequência didática, já que eu sou uma voluntária, eu não sou uma professora de sala. Então, eu escolhi a sala B. É uma escolha hipotética, né? Porque eu nem conheço a sala. Eu estou aqui lançando planejamento, mas sem conhecer concretamente, né? Funciona como a título mesmo de exemplo. E a escola que eu escolhi é uma que fica perto da minha casa, que eu já conheço de uma certa forma. Todos os anos eu justifico... em época eleitoral eu vou lá fazer justificativa de ausência, etc. e tal. Então, eu tenho contato com essa escola. Da minha casa eu consigo escutar quando a escola tem festa, quando tem reunião de pais, quando tem jogo na quadra. Enfim, eu tenho uma mínima interação com essa escola e uma vontade de chegar perto dessa escola, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Manuel Procópio, que fica a meio quarteirão da minha casa. Então, está aí a minha apresentação. Qual que é o tema que eu escolhi? Eu consultei a BNCC, referente a ciências humanas, história, para o 5º ano. E daqueles temas lá que a BNCC coloca, eu escolhi eu fiz um recorte de para trabalhar registros da história, patrimônio material. É isso que eu vou trabalhar, é um recorte de um dos temas previstos para o 5º ano, conforme
a BNCC. Quais são os objetivos? Que outro dia tinha alguém, uma preocupação em relação aos objetivos, né? Então, os meus objetivos no campo de história, segundo o que propõe a BNCC, que eu achei bastante interessante, né? É levar os alunos a identificar, inventariar, analisar e compreender os significados dos patrimônios materiais da Rua 15 de Novembro. A Rua 15 de Novembro, por coincidência, é a rua onde fica a escola, embora lá em Imperatriz, essa única rua tenha 3 ou 4 nomes. Mas, enfim, eu vou me prender ao nome 15 de Novembro, que é onde fica o núcleo histórico da cidade, a meu ver, né? Onde tudo começou. Pois bem, então esses objetivos que eu quero levar os alunos a fazer são os objetivos explícitos desse tema dentro da área de história que pertence à área de ciências humanas. Pois bem, uma coisa que a BNCC não fala, ela não diz, mas, a meu ver, nós temos que levar em consideração é que quando nós trabalhamos um tema que é de uma determinada área do conhecimento, indiretamente a gente acaba trabalhando outras questões de outras áreas do conhecimento, porque embora as áreas de conhecimento sejam específicas e delimitadas, quando a gente vai discutir um tema, a gente pode interagir, dialogar com as outras áreas do conhecimento. Então, vejam bem, ao propor um tema do campo da história com os alunos do 5º ano, eu vou trabalhar de uma determinada forma que os alunos vão interagir com outras temáticas de outras áreas. Então, o que é preciso? É preciso que o professor saiba disso. É preciso que o professor apure o seu olhar e veja, perceba que dá para fazer muita coisa. Então, o meu objetivo básico, explícito, é o primeiro, levar os alunos a fazer coisas do campo da área de história, porque história que traz essa possibilidade do aluno aprender a identificar, inventariar, analisar e compreender os significados, por exemplo, dos patrimônios materiais, que são patrimônios históricos, tá? Agora, o que eu vou desenvolver indiretamente? A oralidade dos alunos, porque eles vão se expressar oralmente nas atividades. A expressão corporal, oralidade e corpo são duas coisas praticamente conectadas, né? Eu estou aqui falando com vocês, vocês não estão vendo tudo que eu estou fazendo aqui na minha cadeira, mas eu estou me movimentando bastante, eu estou falando também com o meu corpo, eu estou falando com as minhas mãos, eu estou falando com os meus olhos, né? Então, com os alunos se dá a mesma coisa. Então, a gente desenvolve com os alunos a oralidade, a expressão corporal, a expressão artística, porque eu vou propor atividades de expressão artística, a leitura e escrita de texto. Não tem como você trabalhar no campo da história sem leitura e produção de texto. A leitura e produção de texto é uma base para a gente entender a história, porque a gente vai lidar com texto escrito também, né? Localização espacial, aí, Matheus, geografia. A gente vai trabalhar rua, então a gente vai inclusive fazer pesquisa de campo na rua, a gente vai trabalhar sentido, a gente vai trabalhar direção, a gente vai trabalhar lateralidade, porque a gente precisa ajudar. As crianças vêm desenvolvendo esses conhecimentos do espaço geográfico desde a educação infantil, mas a gente precisa aperfeiçoar, retomar, lembrar sempre. Eu nunca mais me esqueço, gente. Eu cheguei em Imperatriz em 2011, eu precisava ir em lugares mais distantes da minha casa, que eu precisava chamar um táxi, né? Na época não tinha Uber, e eu pedia para o motorista, por favor, o senhor me para à esquerda, ele me parava à direita, e vice-versa. Então, eu percebi que aqueles motoristas de táxi, sobretudo os mais antigos, eles tinham muita dificuldade de entender o que é lateralidade. Eles confundiam esquerda com direita. Então, esse conhecimento é importante a gente reforçar nos períodos de formação da criança ao longo dessa formação, né?
Então, nesse tema, a gente pode trabalhar localização espacial, que é da área da geografia. A gente pode trabalhar matemática, escrita de números romanos no campo da história. A gente trabalha, por exemplo, séculos, né, com números romanos, século I, século II, e aí vai, né? E a gente pode trabalhar outra coisa do campo da matemática, que é a percepção das formas geométricas a partir da arquitetura dos prédios da rua. Tem casa que é retangular, tem casa que tem formato retangular. Tem casa que tem formato na sua entrada triangular. Tem casa que tem janelas com formato circular. Todas essas formas geográficas, inclusive fazer simetria, né? Perceber a assimetria dos prédios é também um conceito do campo da matemática. Então, vejam bem a riqueza que é o professor ter um olhar para perceber que ele vai desenvolver uma sequência didática num campo, que é o campo da história, mas que ele vai trabalhar todos esses outros elementos do campo, do corpo, da oralidade, da geografia, da matemática, da língua portuguesa. Olha que coisa sensacional, um olhar que possibilita ao professor ter essa compreensão, né? Agora, a classificação dos conteúdos. Aqui, a minha intenção é repertoriar vocês com um conhecimento mínimo, uma noção do que são esses conteúdos que podem ser trabalhados de forma classificatória. Como a gente não fez um estudo profundo dessa dimensão dos conteúdos, então será opcional. Vocês poderão colocar na sequência didática esses conteúdos classificados dessa forma, se vocês quiserem. Agora, se vocês não quiserem, vocês podem elencar só os conteúdos, tá? Mas vamos lá passar por cada um. Conteúdos factuais, o que são? Eles são baseados em fatos, acontecimentos, situações, dados, fenômenos. Por exemplo, no final de semana, a gente teve muita queimada aqui na região de São Paulo e as fuligens vieram para a nossa casa. Foi um fenômeno provocado pela má ação humana, né? A soltura de um balão, mas acabou sendo um fenômeno. Os ventos trouxeram as fuligens para todo o canto de São Paulo e foi da Grande São Paulo, uma região até distante daqui, mas eu também enfrentei esse problema de correr atrás da limpeza da fuligem, né? E que em Imperatriz a gente enfrenta isso muito, a partir do mês de agosto até julho, a gente já tem que lidar com essa questão da fuligem, né? Bom, então esses são os conteúdos factuais e eles servem para contextualizar e problematizar o tema de uma sequência didática. Então, é interessante, no início da primeira aula, apresentar aos alunos o conteúdo factual. Como é que eu pensei na sequência didática? Eu pensei em trazer a notícia sobre o projeto de lei de um vereador da cidade, cuja avó mora na rua 15 de novembro, até conheço, não vou falar o nome dele agora que eu não estou bem lembrada, mas esse vereador, ele mesmo me contou, nos encontramos na rua 15 de novembro, ele tem um projeto de lei, não sei como é que está a tramitação na Câmara dos Vereadores da cidade, mas ele quer tombar a rua 15 de novembro como um patrimônio histórico da cidade, quer dizer, uma vez tombada, ninguém mais pode mexer na estrutura da rua, no sentido, vamos acabar com essa avenida e fazer uma outra coisa. Não, ela passa a ser um patrimônio histórico, tem que ser preservada na sua forma original, tá? Então, essa é a ideia. Então, essa notícia eu vou usar como conteúdo factual na minha sequência didática para o pessoal do 5º ano. Conteúdo conceitual é aquilo que a gente já lida melhor, né? A gente, sobretudo na universidade, pensa mais em conteúdo conceitual, que se refere aos conceitos teóricos que compõem o tema que vai ser discutido na sequência didática.
Então, quais são os temas que eu pensei para trabalhar com os alunos de uma forma leve? Eu apresentando aqui é a minha compreensão de professora, mas na hora lá com a sala, na hora de trabalhar com a turma, eu vou fazer uma transposição didática, ou seja, eu vou trabalhar isso de uma forma que os alunos do 5º ano, que são as crianças de 10, 11 anos, compreendam o que eu estou falando em relação a esses conteúdos. Quais são os conteúdos relacionados ao meu tema? O que é patrimônio material? O que é arquitetura sertaneja e como ela se caracteriza? Porque na Rua 15 de Novembro a gente tem uma arquitetura sertaneja que não é atributo só de Imperatriz. Se a gente andar nas várias cidades, em outras cidades do interior do Maranhão e do interior do Nordeste, e mesmo aqui em São Paulo, nas periferias da cidade, nos bairros, a gente vai encontrar resquícios dessa arquitetura sertaneja. Então, vou trabalhar isso. Outro ponto importante, o que é preservação e tombamento de um patrimônio material e o que é um centro histórico de uma cidade, que é o lugar onde tudo começou, onde começou a cidade. Então, esses são os conteúdos que eu vou trabalhar com as crianças. Mas tem mais conteúdos aí nessa classificação. Os conteúdos, por exemplo, procedimentais, de procedimento, são regras, técnicas, métodos, habilidades, estratégias. É um conjunto de ações dirigidas para a realização dos objetivos que eu tracei para essa sequência didática. Ou seja, eu vou tentar responder uma pergunta básica. O que o professor quer que o seu aluno aprenda a fazer? Esse conteúdo está mais no campo mesmo operacional do fazer. O que eu, professora, quero que os alunos aprendam a fazer nessa sequência didática? Daí eu trouxe novamente o meu objetivo mais forte, que eu quero que eles possam identificar, inventariar, analisar e compreender os significados dos patrimônios materiais da Rua 15 de Novembro. Em última instância, eu quero que eles possam produzir conhecimento histórico, já dentro do campo da história, que é o campo que eu escolhi como a área da sequência didática, né? E tem também os conhecimentos atitudinais, são as atitudes. Hoje em dia, gente, os cursos, até de pós-graduação, estão investindo nessa nova forma da gente compreender a construção do conhecimento pelo indivíduo e os vários campos da construção desse conhecimento. Então, passa também pela questão das atitudes. Então, referem-se ao conjunto de valores universais, né? O que são os valores universais? São os valores que todos nós carregamos para viver humanamente em sociedade, né? A gente pode listar vários aí: respeito, amor, tolerância, enfim, são vários os valores, né? Atitudes e normas que regem a vida em sociedade. Não há como viver em sociedade se não tiver regras, se não tiver contratos coletivos de convivência nessa sociedade. Então, quais são os conteúdos? O que eu quero para essa turma de alunos, pensando nesses conteúdos, nesse conceito de conteúdos atitudinais? Eu quero que eles desenvolvam uma atitude historiadora. Está lá na BNCC. O que é uma atitude historiadora? É o aluno aprender no seu nível de desenvolvimento, na sua faixa etária. Aqui a gente está trabalhando de uma forma científica, mas na hora de desenvolver, a proposta é de fazer de forma didática. Eu estou lembrando toda hora vocês, né? Tem que fazer uma transposição didática. Então, a atitude historiadora é identificar, contextualizar e analisar os objetos do campo da história. No caso, é o patrimônio material da Rua 15 de Novembro. Outra coisa também que eu percebo que precisa desenvolver, que isso é pouco desenvolvido na população de Imperatriz, moradora dessa área das adjacências e na própria Rua 15 de Novembro. Então, a minha tentativa é de começar pelas crianças, né? Conhecer e respeitar os patrimônios materiais
da origem da cidade de Imperatriz. As pessoas ali, alguns moradores têm medo que haja um tombamento histórico, que eles não possam mais fazer o que eles quiserem na fachada das suas casas. Inclusive, tem um caso aí muito estranho, não é na rua 15 de novembro, é numa outra rua, eu acho que é na Coronel, que é uma rua próxima, que também pode ser considerada uma rua do centro histórico, né, na minha concepção. O morador ficou com medo de se transformar aquela rua dele em ruas históricas, tombar a residência dele, ele não poder mais mexer na casa dele, né, do jeito que ele quer mexer. O que ele fez? Ele derrubou uma fachada da casa dele para fazer uma garagem. Olha que crime histórico, né? A gente poderia ter ali na fachada da casa dele, e até podia ter feito a garagem respeitando a fachada, mas ele derrubou a fachada que é histórica de uma das casas mais antigas da rua para poder construir a sua garagem por medo, né? Ou seja, por ignorância, no sentido que ele não conhece o que é um tombamento, um patrimônio histórico, que ele não sabe o que é conhecer e respeitar esses patrimônios da origem da cidade. Outra atitude que também é importante desenvolver com os alunos, na minha concepção de professora, é a cooperação com o grupo. Então, vamos lá desenvolver uma atitude positiva de cooperação, de trabalhar no coletivo, de saber também respeitar e se respeitar no grupo, né? Qual é a metodologia que eu vou usar para desenvolver esse tema com esses objetivos, com esse conteúdo? Eu vou utilizar a leitura compartilhada, que é aquela leitura que todo mundo tem o texto na mão e acompanha a leitura, alguém faz a leitura em voz alta e todo mundo acompanha. Então, eu vou fazer leitura compartilhada de textos informativos, que é esse nível das crianças, esse nível de aprendizagem que elas se encontram no 5º ano, permite trabalhar muito bem textos informativos, mas eu vou introduzir também, eu vou trabalhar documentos históricos, já que é do campo histórico, é importante dar uma noção para as crianças do que significa um documento histórico. Vou fazer trabalho de grupo, apresentação para a sala e debate. Vou fazer um questionário aberto. Vou fazer enquetes, aquelas perguntas curtas, né, orais e escritas. Vou fazer pesquisa de campo na rua. Vou fazer também com eles uma produção individual de desenhos ou de outros textos. E vou fazer também uma produção coletiva nos grupos. Listas de nomes, listas de coisas e linha do tempo. Linha do tempo é uma ferramenta muito típica do campo da história, né? Mas a minha metodologia não é só essa. Se ela fosse só essa, se eu estivesse pensando só no aluno, a minha metodologia estaria incompleta. Então, eu vou olhar para mim também como professora, o que eu tenho que fazer também de movimento de observação. Então, a minha metodologia vai conter a exposição oral e dialogada. Quando eu desenvolver um tema com a sala, eu vou apresentar o tema e dialogar sobre esse tema com a sala. Visita guiada. Vou fazer gravação de parte das aulas, porque se eu vou observar a aula, não vai dar para mim anotar tudo na hora. Alguma coisa eu posso esquecer, mas se eu gravar, eu vou ter essa aula gravada. E daí, se eu vou gravar a aula, eu vou utilizar a imagem dos alunos. Para mim utilizar a imagem, aí eu tenho que fazer uso de um documento que é do campo da pesquisa, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, para que os responsáveis pelos alunos me autorizem a utilizar a imagem dos alunos. As escolas normalmente fazem isso, elas usam até um outro nome para esse documento que elas pedem, por exemplo, para que os responsáveis autorizem a escola a usar as fotografias que são tiradas dos eventos. Então, isso já é de praxe nas escolas. Se não é, deveria ser. Isso serve para a vida futura de vocês, quando vocês fizerem um estágio ou um TCC que exija pesquisa de campo, se tiver imagem, a gente tem que pedir autorização de uso. Se é menor de 18 anos, a gente pede para os responsáveis. A partir de 14 anos também a gente pode já
dialogar e pedir autorização, né? E o instrumento que eu queria dizer para vocês que é básico da professora, né? É a observação e o registro. Tem que observar e tem que registrar a observação como uma ferramenta de metodologia muito importante para a gente poder desenvolver a sequência didática. E eu vou utilizar qual habilidade da BNCC? Vocês se lembram? Até então, eu tinha colocado para vocês que seria opcional. Mas agora eu estou percebendo que, na sociedade em geral, quando o professor vai preparar uma aula, uma sequência didática, um projeto, é exigido do professor que coloque essa habilidade. Então, eu tenho que colocar esse desafio para vocês, né? Porque senão não estou proporcionando aí o crescimento de vocês. Então, eu fui lá, busquei, relacionado ao meu tema, a BNCC é um livro, é um texto bem estruturado. Logo, eu achei a habilidade que corresponde a esse tema. Até aqui fiz uma distinção, que parece uma sigla, né? Mas que sigla é essa? Que coisa estranha, né? Então, vejam aí. EF é ensino fundamental. 05 é o 5º ano. HI é história. E 10 é o número da habilidade que aparece no texto da BNCC. Então, no meu caso, eu copiei toda a habilidade que está na BNCC, mas eu vou trabalhar a que eu coloquei em negrito. Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e olhar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Vejam bem, a BNCC traz uma habilidade muito ampla, mas todo professor ele tem a liberdade para recontextualizar a BNCC. Eu aposto nisso, né? Da gente não aplicar BNCC como se a gente fosse tarefeiro, uma tarefeira, um robozinho de professor que vai, vai fazer sem pensar, né? Então, na minha proposta, eu recortei, eu achei que era muita coisa, ficar falando em patrimônio material e imaterial. O que é patrimônio imaterial? É a memória, são os costumes, é a cultura da população sobre a Rua 15 de Novembro ou da população que mora na Rua 15 de Novembro. Isso é patrimônio imaterial. A arquitetura sertaneja também se torna um patrimônio imaterial. Vai se materializar na construção de uma casa com uma característica sertaneja, mas como conhecimento cultural, ela é um patrimônio imaterial. Então, eu fiz um recorte aí, de acordo com a minha leitura de professora e com a localização da escola. Então, eu vou fazer só a habilidade de inventariar os patrimônios materiais da Rua 15 de Novembro. Eu não vou fazer nesse momento de toda a humanidade, das coisas imateriais. Pode ser que depois eu até faça outras sequências didáticas para explorar patrimônios materiais da humanidade e depois chegar nos patrimônios imateriais da rua e da cidade e, quem dirá, da humanidade. Mas eu vou pensar tudo isso com muito cuidado para mim não ser tarefeira da BNCC, tá? Tempo da sequência didática. Eu preparei com 3 aulas, mas eu deixei lá para vocês, como exercício, 2 aulas. Estou diminuindo um pouco aí o trabalho de vocês, tá? Mas uma sequência didática, ela pode ser a partir de 2 aulas, quantas aulas eu quiser. Então, eu fiz aí 3 aulas. Muito bem. Materiais. Eu também já fiz uma lista, né? Porque não dá para mim pensar o que eu vou precisar para a sequência didática no dia que eu vou ministrar a sequência didática. Eu tenho que fazer um planejamento até dos materiais, eu tenho que pensar onde é que eu vou buscar esses materiais, se a escola tem, se eu vou ter que comprar esses materiais, ou se eu vou ter que pedir donativos e financiamento para a compra desses materiais. Enfim, tem uma preocupação aí de ordem administrativa, financeira. É importante que eu liste. Então, eu listei todos esses materiais, inclusive a fita crepe, né? Que é uma fita adequada para a gente colar coisas na parede, ela não estraga a parede, celular, etc. e tal. Eu listei uma série de coisas que eu vou precisar
utilizar na sequência didática. A avaliação. A gente ainda não trabalhou o conceito de avaliação, a gente vai trabalhar no mês de setembro, né? Mas aqui já estão embutidas algumas ideias do que seja a avaliação da aprendizagem e avaliação de uma forma mais ampla, que a gente vai olhar várias questões vivenciadas na sequência didática, proporcionadas pela sequência didática, para poder fazer uma avaliação. Então, eu listei tudo que vai ser desenvolvido na sequência didática para que possa compor a avaliação. Por exemplo, observação e registro da professora, logo após a aula, sobre a participação individual, grupal, coletiva, sobre a cooperação, a oralidade, a expressão corporal, aquilo que eu consegui observar naquele dia, né? As coisas que certamente ficarão mais fortes na minha observação e eu conseguirei fazer o registro, né? Lista e painel, que eu vou solicitar para as crianças fazerem, né? Vai ser uma pauta de observação, questionário aberto que eu vou aplicar, as enquetes orais e escritas, o desenho, outro tipo de produção artística, a produção da linha do tempo. Então, tudo isso vai entrar na minha pauta de observação. E, por fim, qual é a bibliografia que eu estou utilizando para planejar essa sequência didática? É uma bibliografia inicial. Ao longo do desenvolvimento da sequência didática, eu posso colocar, acrescentar outras obras. Aí é que entra aquilo que eu conversava informalmente no início da aula. Se você tem um projeto de pesquisa sobre um determinado tema e você vai abordar algum aspecto desse tema e vai querer trabalhar algum aspecto desse tema na sua sequência didática, você já tem a seu ganho a bibliografia que você leu, que você consultou. Então, eu aproveitei essa bibliografia, além da BNCC, são textos que eu já li, que eu já até fiz fichamento, que eu já escrevi uma síntese desses textos, preparando um projeto de pesquisa e de extensão sobre a Rua 15 de Novembro. Então, eu já tinha a meu favor isso daí. Bom, então, como é que vai se dar na prática? Então, só para retomar, né? O meu tema geral da sequência didática são registros da história, patrimônio e material. Mas eu vou ter um subtema em cada aula. Eu não consigo pensar uma aula sem eu colocar um subtema dentro daquele tema maior. Então, a minha primeira aula, eu nomeei assim, que é o nome que eu vou apresentar para as crianças. Então, tem que ser um nome compreensível, né? Então, a primeira aula, conhecendo melhor uma rua histórica. Qual é? 15 de novembro. Segunda aula, visitando a Rua 15 de Novembro e sua história, que vai ter pesquisa de campo. Terceira aula, linha do tempo da Rua 15 de Novembro. Então, são esses temas que eu vou desenvolver, né? A estrutura das aulas, que é o que está lá no material, o template, né? Qual é a estrutura das aulas nessa proposta, nesse exemplo de sequência didática, né? O tema do dia, que é o que eu acabei de apresentar para vocês, a organização física da turma, é importante essa parte da organização física, não é chegar lá, pá, pum, começar a escrever na lousa, é pensar no espaço da sala de aula, espaço físico, fazer uma introdução ao tema, desenvolver esse tema, concluir esse tema, avaliar como é que foi essa aula, né? E quando eu terminar a sequência didática, na última aula, que é a terceira aula, eu fazer um fechamento da sequência didática, fechar a sequência didática. Então, essa é a estrutura proposta no template para vocês. Agora, como é que eu vou fazer tudo isso na prática? Gente, eu demorei horas para pensar isso. Na verdade, eu pensei 2 dias, porque eu pensei assim, eu tenho que preparar uma sequência que eu possa explicar com clareza para os alunos, até viajarem. Eu falando aqui, vocês imaginando a sala de aula em funcionamento a partir dessa sequência didática.
Então, a minha primeira aula, eu fiz uma previsão que eu vou gastar 2 horas aula, 100 minutos. Nas séries iniciais, eu posso organizar o tempo conforme eu quiser. Nas séries finais, ensino médio, não. Tem um tempo de aula organizado na escola, 50 minutos, às vezes 2 aulas, 3 aulas é caso raro, né? A não ser que se combine com antecedência com todos os professores e a direção da escola. Mas nas séries iniciais a gente tem essa possibilidade de trabalhar à vontade com o tema. Então, nesse primeiro tema, eu vou usar 2 horas aula, cada uma de 50 minutos, e eu vou trabalhar esse tema, conhecendo melhor uma rua histórica, 15 de novembro, tá? Na parte da organização da turma, o que eu vou fazer? Os alunos serão convidados a fazer ilhas. O que são ilhas? São aqueles pequenos grupos que ficam arranjados no espaço da sala. Então, é isso que eu vou fazer, que me parece que nas nossas salas de aula, que são retangulares e pequenas, a melhor forma de organizar os alunos são as ilhas, até porque eles vão se agrupando nos seus grupos costumeiros de trabalho, né? Introdução. O que eu vou fazer de introdução nessa primeira aula? Como é a primeira aula da sequência didática, eu vou pedir uma breve apresentação oral com o nome, a rua onde mora e o bairro onde fica essa rua. O meu pressuposto é de que as crianças moram nos bairros próximos, porque eu vejo muitas dessas crianças indo a pé para a escola, né? Então, esse tipo de apresentação é importante no meu tema de sequência didática, porque daí eu posso observar quem já é morador da rua 15 de novembro ou quem está nas adjacências, ou seja, eles já têm um conhecimento prévio sobre a dinâmica dessa rua. Eles já conhecem muitas coisas dessa rua, muitas pessoas, eles já viram muitas vezes os objetos dessa rua, os prédios e etc e tal, né? Em seguida dessa breve apresentação, eu vou fazer uma leitura compartilhada, trazendo o recorte da notícia que saiu na imprensa local sobre o tombamento da rua e vou fazer uma enquete oral para verificar quem já sabia disso, quem já escutou falar, quem viu na televisão, quem leu na internet essa notícia de que a rua 15 de novembro tem um projeto tramitando na Câmara dos Vereadores a respeito do seu tombamento, vai virar um patrimônio histórico da cidade. Então, gente, essa vai ser a minha introdução. Como é que eu vou desenvolver a aula nesse dia, né? Eu vou pedir para os alunos se organizarem em grupos, já estarão previamente organizados quando organizar as ilhas, né? Mas como eu não sou professora da sala, eu sou voluntária, eu vou pedir para a professora da sala organizar esses alunos de uma forma muito heterogênea, ou seja, que no grupo a gente não tenha só amiguinhos, que a gente tenha no grupo alguns que são mais estudiosos, que estão numa fase talvez mais avançada de construção do conhecimento, que tiveram mais oportunidades na vida de fazer de estarem melhor alfabetizados, com aqueles que têm mais dificuldades, tá? Então, vou pedir para a professora fazer esse grupo heterogêneo, pensando naquela pergunta do Zabala que nós discutimos no início da aula, pensando se essa sequência didática vai desenvolver os alunos, no sentido deles saírem do nível real, com a ajuda dos colegas e das professoras da sala, né, que é aquele desenvolvimento que nós já estudamos lá do Vygotsky, né, para chegar na sua potencialidade plena, ou seja, um aluno que tem mais dificuldade, com a ajuda das professoras e dos colegas de grupo, que ele possa crescer e avançar na sua hipótese e na sua produção de conhecimento, né? Então, esse é um trabalho que eu vou fazer, né, de grupo heterogêneo, e daí eu vou fazer os alunos responderem uma perguntinha muito simples, né? Eles vão ser desafiados a responder tudo que eles lembram que está presente na rua 15 de novembro, os vários prédios, as várias instituições. Nessa rua tem instituição pública, comercial, privada, tem uma série de coisas, tem igrejas nessa rua, tem uma série de coisas nessa rua. Então, eu vou pedir para eles listarem no grupo tudo que eles lembram da rua.
e vou desafiá-los a fazer uma classificação dessas coisas que eles conhecem da rua, em termos, o que eles acham? Quais são as hipóteses deles? Quais são as coisas mais antigas da rua, as mais recentes, né? Daí eles podem pensar em construção, em movimento, eles podem pensar em transformação de uma determinada casa que está passando por uma reforma. Tudo isso vai compor aí nesse conhecimento que eles vão sistematizar nos grupos, que são os conhecimentos prévios que eles têm e os desafios para eles avançarem nesse conhecimento prévio, né? Então, eles vão listar o que é mais antigo, o que é mais recente, o que é público na rua, o que é privado, daí tem que explicar essa dimensão do privado, né? O que é religioso na rua, o que não é religioso, né? A gente tem as igrejas, conforme eu já falei, a gente tem as praças, nessa rua tem uma pracinha, né? Bem em frente onde eu moro. Bom, enfim, eles vão fazer essa classificação, vão escrever um papel pardo e vão apresentar um painel que vai ser afixado na parede da sala, né? E a gente vai depois discutir, comparando os painéis, que sempre ocorre, né? Um grupo vai trazer uma dimensão a partir do seu olhar, outro grupo vai trazer outra dimensão da rua a partir do seu olhar. Então, tudo isso eu vou pedir para eles. E a conclusão da aula, a professora, no caso sou eu, a voluntária, fará uma explicação sobre o conceito de patrimônio material e tombamento. E daí, nesse momento, a hora que eu estiver explicando o conceito de tombamento e de patrimônio material, eu vou me reportar aquilo que eles já produziram nos grupos. Eu vou exemplificar com aquilo que eles trouxeram dos grupos, né? E daí eu vou distribuir um questionário aberto, que é aquele questionário que não tem questões fechadas, mas que eles podem escrever o que eles quiserem, um formulário impresso, eu vou distribuir como atividade de casa. Então, o que eles vão ter que responder para trazer na segunda aula da sequência didática, né? Eles vão ser desafiados novamente. Então, estou colocando desafios para eles avançarem no conhecimento histórico, né? Na sua opinião, quais prédios da Rua 15 de Novembro deveriam ser tombados? Justifique sua resposta, ou seja, por que esses prédios deveriam ser tombados? E aí a gente, com os alunos, a gente acabou essa primeira aula, mas eu, como professora, como é que eu vou avaliar a aula? O que eu tenho de material para avaliar a aula? Eu tenho a lista e o painel que os alunos fizeram, e eu vou fazer, logo após da aula, o registro da minha observação, o que eu vi na aula a respeito da participação dos alunos individualmente, nos grupos, no coletivo. Eles cooperaram, eles se expressaram bem oralmente, qual foi a postura corporal que eles demonstraram ao fazer a sua apresentação oral. Porque no 5º ano, a gente já trabalha seminário com os alunos, ou iniciação aos seminários. E para apresentar um seminário, tem que ter uma postura corporal, né? Tem que ter uma determinada oralidade, porque um seminário também é uma aula, né? Você está expondo um tema, e as crianças aprendem a fazer isso desde antes. No 5º ano eu tenho certeza, mas no 4º ano também a gente consegue desenvolver esse tipo de conteúdo. Pois bem, acabamos então a primeira aula, vamos pensar na segunda aula. A segunda aula vai envolver pesquisa de campo, então eu preciso de mais tempo. Eu estou nas séries iniciais, eu posso organizar esse tempo respeitando os horários da escola. Então, o que eu pensei? 3 horas aula, que são 150 minutos. Daí eu pensei em gastar 2 horas aulas, aproveitar o intervalo da escola e depois do intervalo fazer a 3ª hora aula, até para não cansar muitos alunos. Embora a criançada não canse quando ela gosta de fazer atividade. Então, qual é esse meu tema nesse dia? Visitando a Rua 15 de Novembro e sua história. Não é só ir lá na rua, mas é fazer uma série de coisas na rua, inclusive aquelas observações da área da geografia e da matemática que eu falei para vocês, que seriam os conteúdos indiretos que eu trabalharia com as crianças, os meus objetivos indiretos, melhor dizendo, né? Bom, organização da turma. A aula vai começar na sala de aula, então, de novo, a gente vai se organizar em ilhas
para a gente ter um pouco mais de conforto para conversar, para a gente se comunicar, para não ficar uma coisa tumultuada, chegar e dizer, olha, agora a gente vai fazer uma atividade de rua e pum. Não é assim, a gente tem que preparar as crianças, a gente tem que introduzir a aula, né? Então, como é que eu vou introduzir essa aula na sala de aula? Eu vou retomar o tema da aula anterior e vou convidar os alunos para lerem a resposta do questionário. Não tinha uma lição de casa? Então, eles vão ler, né, qual é a opinião deles a respeito daquilo que eles consideram importante passar por um tombamento na rua 15 de novembro. Então, eu vou começar a aula desse jeito. Daí, em seguida, eu vou preparar a sala para a pesquisa de campo. Vou explicar o que a gente vai fazer na rua, vou dar as mínimas orientações. E vou, nesse momento, né, dizer para eles que a gente vai fazer uma visita guiada. A gente não vai passear na rua simplesmente, mas a gente vai parar em alguns pontos que são importantes como marco histórico da rua. E eu vou previamente reforçar no dia, vou convidar a coordenação da escola para ir com a gente, porque uma professora sozinha sair com 30 crianças na rua não dá, né? É inviável. E vou convidar moradores da rua que conhecem bem a história da cidade, que gostam de apresentar a história da cidade de Imperatriz a partir da rua 15 de novembro, são moradores lá. Vou convidá-los para ajudar a gente nessa explicação histórica durante essa visita guiada. Durante a caminhada, essa visita guiada, como eu dizia, a gente vai fazer várias paradas, e nessas paradas, antes dos adultos explicarem o sentido histórico desse ponto de parada, eu vou fazer uma enquete oral com as crianças, para ver se elas já sabiam, já conhecem, qual é o conhecimento prévio que elas têm desse determinado ponto que a gente vai parar. E outras perguntas também do conhecimento geográfico, né? De localização da rua, de lateralidade e até de observação matemática, né? Quais são as formas geométricas dos prédios que as crianças estão observando naquele momento? Tem simetria? Não tem simetria? São iguais? São semelhantes? O que elas estão verificando a partir dessa arquitetura sertaneja que a gente vai explicar no ponto de parada? E também, para não ficar solto só como observação oral e construção mental, a gente vai proporcionar um texto informativo. Em cada parada, as crianças vão receber um texto a respeito daquele prédio alvo da parada. Já localizei alguns aí importantes, né? O Marco Zero da cidade, que é perto ali do Hospital Unimed, tem até um monumento pequeno, mas a cidade, os vereadores estão discutindo reinventar aquele monumento, construir uma coisa a partir da opinião dos moradores, construir um monumento indicado pela população, né? Isso está em discussão na cidade, a pandemia está atrasando um pouco tudo isso, mas isso está em discussão. Então, tem esse Marco Zero, tem a Igreja Santa Teresa, a primeira instituição construída lá, tem a Casa dos Capuchinhos, que hoje é o presídio da cidade, aquele presídio que funciona de uma forma mais aberta, mas é o primeiro casarão mais estruturado da cidade, é esse dos Capuchinhos, muito bonito, aliás, né? Tem a Casa dos Moradores, tem muitas casas ali antigas, tem uma diversidade de modelos de casa, mas a maioria respeita, até a construção de teto é muito sertaneja. Tem instituições públicas, tem instituições conveniadas, tem várias casas de comércio, tem uma série de casas, inclusive tem uma casa ali bem pertinho da minha que vende remédios, venenos para plantas, etc. e tal, né? E ele tinha um piso original, da época que foi construída a casa, era o piso dele, e eu observava aquilo, E eu não fui esperta, eu não pedi para ele para me fotografar o piso antes da reforma. Quando eu vi, ele reformou tudo, ele acabou com aquele piso antigo. Eu lamento, né? Mas o que vai fazer? Quando as pessoas não têm consciência histórica, ele podia ter reformado e ter deixado 1 metro exposto o piso antigo. Ele valorizaria a casa comercial dele. Mas como ele, infelizmente, não tem esse conhecimento, né? Ele acabou cometendo um pouco
essa ação indesejável quando a gente pensa na história da cidade. Conclusão, a gente vai voltar para a escola, vai ter um intervalo, depois do intervalo a gente volta para a sala, volta para aquelas ilhas, né? E daí os alunos vão ser motivados a desenhar ou usar qualquer outra linguagem artística, né? Tem aluno que não gosta de desenhar, mas gosta de escrever um poeminha, uma poesia, ele gosta de fazer uma outra produção artística, né? Então, eu vou pedir para eles recriarem o que eles observaram na Rua 15 de Novembro. Então, eles vão trazer o que eles viram, o que eles escutaram, o que eles pensaram, o que eles falaram na visita guiada, e daí eles vão fazer uma reinvenção. Essa atividade, gente, já vou fazer um parênteses, para dizer que ela é muito importante também quando a gente visita museu com as crianças e até com jovens. Eu também, na pedagogia, visitei museu e a gente fez uma recriação do que a gente viu no museu. É muito importante essa atividade, porque é o momento da apropriação. Como é que o indivíduo vai se apropriar daquilo que ele apreciou, né? Então, a gente vai apreciar a rua, visitar a rua, conhecer a rua e a sua história, e vai fazer essa produção individual, né? E à medida que eles vão finalizando a produção, porque cada aluno tem um tempo de produção, um acaba mais rápido, o outro demora mais, daí eles vão poder falar sobre a sua produção e vão afixar na parede da sala. Muito importante construir esse mural com as crianças, para que elas fiquem focadas no tema e que elas possam compartilhar também com outras pessoas que usarão a sala o que elas estão vivenciando na sua sala de aula. Pois bem, chega um momento da avaliação. Então, o que eu vou juntar para a avaliação? O questionário aberto que elas trouxeram de casa, eu vou tentar recolher isso, para mim poder registrar, né? Ter um portfólio, né? As enquetes orais que foram feitas na rua, eu espero poder filmar isso para não esquecer. Os desenhos que as crianças vão produzir, entra na avaliação. E a minha observação e o registro após a aula sobre a participação dos alunos na caminhada, na cooperação, na sua expressão oral, na sua expressão corporal, enfim, aquilo que a minha memória conseguir reter, né? Porque não é tudo que a gente retém. Acabada essa aula, então, agora vamos para a última aula, que tem esse objetivo de ainda sistematizar mais esse conhecimento que foi produzido ao longo da sequência didática. Então, a minha previsão também é de uma aula grande, 3 aulas, com um intervalo no meio, e o tema vai ser Linha do Tempo da Rua 15 de Novembro. Como é que a gente vai organizar a sala? Toda vez tem que pensar na organização. Eu vou manter a mesma organização, as ilhas, que é uma organização que eu aprecio muito. Introdução. Como é que eu vou introduzir o assunto, a conversa da aula com eles, o tema da aula? Eu vou de novo retomar o que a gente fez na visita guiada, vou de novo retomar as produções artísticas, até porque elas estarão na parede. Então, vou fazer uma conversa dialogada com os alunos a respeito disso. E daí eu vou logo de cara lançar uma enquete, de novo uma pergunta, para ser pensada mentalmente e respondida oralmente, né? E uma pergunta com uma questão motivadora. Quais coisas novas vocês aprenderam na aula anterior? Quer dizer, eu estou querendo checar o que ficou na cabeça deles, né? O que eles se apropriaram, o que eles sistematizaram daquilo que foi feito na aula anterior. A questão é muito importante e merece ser gravada, para não ser esquecida, nem que seja gravada sem filmagem, só com o celular, só com o áudio do celular, né? E como é que eu vou desenvolver essa aula? Então, primeiro eu vou fazer uma explicação, mais um conteúdo que eu vou trazer para os alunos. Eu vou explicar para eles o que é um centro histórico, que centro histórico existe em todas as cidades, só que tem cidades que não reconhecem o que é um centro histórico. Por exemplo, São Luís tem um maravilhoso que eu amo de paixão, o Centro Histórico de São Luís. Eu adoro pisar naquelas pedras, né? Eu me sinto num outro século, eu me sinto num túnel do tempo. Eu adoro o Centro Histórico de São Luís. Mas Imperatriz e tantas outras cidades do interior do Maranhão e de outros estados do Brasil, posso falar até da minha cidade natal, que também não tem esse conceito, não tem essa delimitação geográfica,
de dizer aqui é o nosso centro histórico, aqui é onde tudo começou, aqui é onde as primeiras construções ajudaram a cidade a se desenvolver, né? Então, eu vou trabalhar isso com os alunos, e em seguida eu vou fazer uma leitura compartilhada, vou providenciar para os alunos o xerox de um documento histórico. Vou lá na Igreja Santa Teresa e vou ver se eu consigo, no mínimo, fotografar. Lá tem os registros paroquiais antigos e tem o registro de nascimento dos moradores mais antigos, inclusive de algumas pessoas escravizadas. Porque vocês sabem que no passado, antes da República, o Brasil, quem registrava nascimento e morte e até migração eram as paróquias, eram as igrejas católicas, né? Então, eu vou lá atrás e vou trazer esse documento para os alunos verem, né? O que é um documento antigo, se ele está preservado ou deteriorado, se ele tem uma letra difícil da gente entender, se ele escreve com outra grafia, com português de época, que é diferente do português que a gente usa hoje, né? Enfim, eu vou trazer isso para os alunos, com certeza eles vão trazer questões, observações, a gente vai trabalhar esse conceito de documento histórico relacionado à história da cidade através dos seus primeiros moradores da rua 15 de novembro, né? Em seguida, então, eu vou preparar o material, vou levar, né? Cada grupo de aluno, cada ilha, vai ter a tarefa de fazer uma linha do tempo da rua 15 de novembro, que agora eu não pensei ainda como é que vai ser viabilizada essa linha do tempo, mas quando chegar lá, na hora de fazer, com certeza eu já vou ter o material preparado. Então, eles vão fazer esse trabalho, e para concluir a aula, eles vão fazer uma exposição, de novo na parede ou em um lugar mais visível da escola, se a coordenação pedagógica achar que é importante sinalizar para as outras turmas que o 5º ano fez todo essa produção de conhecimento histórico da rua onde está situada a escola, né? Então, aí é uma questão a se discutir, mas vai ter uma exposição e vai ter uma discussão dessa linha do tempo. Eu não sei se cada ilha, cada grupo de aluno vai fazer um pedacinho da linha do tempo e depois a gente vai juntar cronologicamente na hora de montar o mural, eu não sei. Isso daí ainda vou pensar, né? E, por fim, eles vão receber um questionário, um formulário, né, muito simples, né? E daí eles vão preencher avaliando e com perguntas com linguagem da idade deles, né, do 5º ano, e eles vão também dar sugestão. O que eles acham que a gente podia fazer mais, o que eles acham que a aula poderia avançar mais, se outras sequências didáticas, o que eles gostaram disso e que a gente pode dar continuidade, né? A avaliação, a gente vê o que foi feito, mas a gente pensa também numa coisa que pode ser feita, né? A gente pensa no passado, no presente, na hora de fazer a avaliação, a gente pensa no passado, na vivência, e a gente pensa no futuro, que pode ser continuado. Então, a avaliação final, quer dizer, quais são os materiais que vão compor a avaliação dessa 3ª aula, vai ser a linha do tempo da rua 15 de novembro, a enquete que eu fiz, o questionário de avaliação das aulas e a minha observação e o meu registro sobre, de novo, a participação dos alunos, a cooperação, a sua expressão individual, corporal e coletiva. Ah, pois bem, acabou a sequência, professora? Não, acabou ainda. Na proposta do template tem uma finalização, que é importante. O que eu pensei para a finalização da sequência? Para fechar tudo isso, né? Esse é um trabalho que eu posso fazer sozinha como professora e posso também pedir ajuda da coordenação da escola que acompanhou a realização da sequência didática e posso pedir a colaboração também da professora da sala. O ideal é que eu envolva os adultos da escola nessa sequência didática. É o ideal, mas se eu não conseguir, eu posso fazer sozinha. Então, a principal questão que eu vou pensar sozinha ou com o pessoal da escola é se os alunos de fato aprenderam ou construíram uma iniciação à aprendizagem de identificar
inventariar, analisar e compreender os significados dos patrimônios materiais da Rua 15 de Novembro. Se ao menos eles conseguiram demonstrar uma atitude historiadora ou pelo menos uma iniciação a essa atitude historiadora. Esse era o meu objetivo principal da sequência, né? Então, eu preciso avaliar. Outra coisa muito importante que o professor que organizou o template, que eu adaptei para a didática 2, ele trouxe uma questão muito importante e eu conservei, porque ela é importante sim. Essa questão será refletida, ou seja, se a sequência didática atingiu os objetivos em relação aos alunos, né? É pensar... desculpe, né? É pensar, de fato, o que significou essa sequência didática para essa turma do 5º ano. Então, todos os materiais que a sala produziu e que eu produzi como professora no sentido de observação e registro, eu vou utilizar nesse momento para pensar como é que foi, de fato, essa sequência didática. E a última coisa é essa que eu queria dizer anteriormente e eu me atrapalhei, que o professor que organizou essa estrutura de sequência didática pensou e eu considero importante, né? É em relação aos alunos que demonstraram dificuldade, apatia, que não interagiram com as atividades desenvolvidas na sequência didática. Para eles ficaram assim, entre participar de alguma coisa e não valorizar, não participar de outras coisas. Então, eu vou, durante o meu registro, né, eu vou tentar nomear, ver quais são esses alunos e depois, num outro momento, fora da sala de aula, fazer uma roda de conversa só com esses alunos que demonstraram essa dificuldade, essa apatia, né, a fim de compreender melhor essa situação, mas por que eles se expressaram dessa forma, o que eles não gostaram, se sentiram constrangidos, eles não têm empatia pelo campo da história, o que está acontecendo com eles? E dependendo do resultado dessa roda de conversa, daí eu vou pensar em preparar algum material ou então mesmo fazer uma aula extra só com esse grupo para pensar numa recuperação. Ah, professora, mas isso é utopia. Sim, é utopia. Eu pensei uma sequência didática na condição de professora voluntária, então eu posso me dar a esse luxo de fazer uma roda de conversa e uma aula de recuperação extra sala de aula, se os alunos quiserem, se a escola concordar e se a família deles concordarem também. Eu tenho que fazer um trabalho integrado com as famílias, não dá para a gente fazer um trabalho desse, por exemplo, agendar uma aula num outro período que o aluno não está estudando, não dá para mim agendar essa aula sem o consentimento da escola e dos pais. Eu tenho que pensar em tudo isso para que a experiência seja exitosa, né? E também por respeito à organização da escola e respeito também à educação das famílias nas casas, né? Então, isso eu tenho que fazer. Gente, essa é a proposta de sequência didática e eu vou interromper aqui a gravação para a gente continuar a discussão na aula, tá?